Abra sua Bíblia em Isaías 61. Isaías capítulo 61. Amanhã teremos oração aqui na igreja, 6 às 7. Terça também com as mulheres. Quarta culto. Quinta oração, de 6 às 7 também. Sábado não teremos culto, planejamento. Mas na sexta teremos um culto em ação de graça aqui. Rose que está lá atrás, ela sabe o endereço. Mas ela coloca no grupo da igreja. E no domingo de manhã, nossa escola bíblica e culto matutino à noite. Os nossos 2 cultos, 5 e 7 da noite. Você que não veio ainda na EBD, venha domingo, bênção de Deus. Adolescente, jovem, adultos, criança, tem sala para todos nós. Tem sido uma bênção a nossa escola bíblica. 9 às 10 tem uma mensagem, um devocional. E 10 às 11h20 é nossa escola. Amém? Isaías 60. Coloca o tema, Joãozinho. O tema está aí, irmãos. O tema está aqui, no primeiro culto. Quero falar Jesus, o mensageiro de boas novas. Amém? Jesus, o mensageiro de boas novas. Essa mensagem, esse capítulo 61 de Isaías, ele vai falar de um ano chamado ano do jubileu, que vai ser na segunda mensagem de 7 horas. Esse ano de jubileu era um ano de perdão. A cada 7 anos ou a cada 50 anos, o povo, os escravos, voltavam para casa. A sua vida era restaurada. A sua terra, a sua família era devolvida para eles. Eles tinham a oportunidade de recomeçar. Eles tinham a oportunidade de começar tudo de novo, voltando para casa livre e perdoado as suas dívidas, Essa semana, a minha neta Sofia, ela mexeu em algum botão do som e aí bagunçou tudo. E eu pensei, e agora, como resolver o problema? Fui lá na configuração e coloquei restaurar o início. E restaurou tudo de novo. É isso que Deus quer fazer com cada um. Restaurar aquilo que foi quebrado, aquilo que foi danificado, aquilo que foi perdido. Deus, Ele quer restaurar nossas vidas. Amém? Quem sabe restaurar os filhos, família, casamento, o nosso lar, nossos sonhos. Deus tem poder de restaurar. Amém? E aí o texto está aí. Eu quero tirar aqui algumas lições e uma aplicação para a nossa vida. Vamos lá. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. 2. A pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Deixa aí, Joãozinho. Irmãos, olha aqui. Jesus, ele veio trazendo 2 mensagens. 2 mensagens. A primeira mensagem que Jesus veio nos trazer é o dia aceitável, o dia da salvação, o dia do perdão. Mas uma segunda mensagem que Jesus veio pregar é o dia da vingança, o dia do juízo, o dia da condenação. Então vamos lá. Pastor, quando inaugurou a mensagem, a pregação do ano do perdão, do dia do perdão, foi quando Jesus veio e morreu na cruz, inaugurou aí. E quando vai durar esse dia aceitável, esse dia do perdão, da salvação?
até a segunda vinda de Jesus. Quando Jesus voltar na sua segunda vinda, ele vai pregar a segunda mensagem, que é o dia da vingança do nosso Deus, o dia da condenação, o dia do juízo. Agora Paulo, ele diz: portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que reconheceram Cristo como Salvador de sua vida. Mas aqueles que o rejeitaram, um dia vão provar da condenação e do juízo de Deus. Então, sabendo disso, irmão, vamos pregar o Evangelho, vamos sair anunciando, porque ainda é o dia aceitável, o dia do perdão. Amém? Porque quando ele voltar, aí a segunda mensagem será pregada para essa nação. Eu quero, volta lá, Joãozinho, no verso 1, ele diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Quando foi que Jesus disse isso? Quando foi que ele leu isso? Em Lucas capítulo 4, verso 18 a 19, quando era de costume os judeus se reunirem na sinagoga no sábado, todos os sábados, 3 horas da tarde, para ler o pergaminho. E aí, o homem, o que estava ali dirigindo, olhou para Jesus e convidou para ler o pergaminho. Quando Jesus, ele lê o pergaminho, ele lê Isaías. E o que é que está em Isaías? Dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável, está vendo? O ano do perdão, o dia do perdão, o dia do jubileu do Senhor. 20. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Toda a sinagoga tinha os olhos fitos nele. 21. Então passou Jesus e disse-lhe: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Eu sou o Messias, eu sou o enviado de Deus. Agora, qual foi a mensagem? Volta lá, Joãozinho, para o verso 18. Qual foi a mensagem que esse Cristo, esse Messias, esse Deus recebeu o Espírito Santo, né? Ele traz para ele, dizendo: o Espírito de Deus me ungiu, me capacitou, me equipou para pregar. Pregar o quê? Aí ele diz: para pregar o Evangelho, proclamar libertação aos cativos, aqueles que estão presos pelo pecado. E aí não só apenas uma prisão espiritual, mas uma prisão física. Ele tem poder de nos libertar dessas prisões espirituais, onde nenhum ser humano consegue se libertar sozinho. Ele veio para proclamar libertação aos cativos e restauração à vista aos cegos. Quando João Batista estava batizando lá no Jordão, no capítulo 1 de Joãozinho, em verso 29, quando João Batista vê Jesus, olha o que ele declara. Ele diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João tem certeza disso, que Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele tem certeza. Mas quando João está preso, vem dúvida, vem certeza. Parece com a gente, né? Quando você está tudo bem, tudo na bonança, tudo no tempo bom, no dia aceitável, você declara a sua fé, a sua confiança, o seu louvor. Mas quando vem as lutas, tribulações, quando vem o medo, você diz: cadê Deus? Onde Deus está? Ele não está vendo isso não? Por que estou enfrentando tudo isso?
Começa a vir as incertezas e as dúvidas. Veio no coração de João. E aí João chama os seus discípulos e diz: vá até Jesus e pergunta para ele se é ele mesmo o Messias ou temos que aguardar outro. Qual é a resposta de Jesus, irmão? Para a pergunta de João: diga a João que os cegos estão vendo, que os coxos estão sendo curados. Diga a ele: eu sou o Messias, o enviado que veio proclamar libertação e restaurar a vista aos cegos. A mensagem de Jesus, ele veio restaurar a vista aos cegos. Lucas 4. Restaurar a vista aos cegos, para pôr em liberdade quem? Os oprimidos, irmãos. Oprimido pelo pecado, quebrado pelo pecado, machucado pelas circunstâncias. O que ele veio fazer, irmão? Dar liberdade a essas pessoas que estão vivendo essa opressão, que estão sofrendo, padecendo. Você acha que a Ucrânia, irmão? Hoje eu estava na Ordem dos Pastores, um culto da Igreja Batista lá na Ucrânia, irmão. Você acha que esses irmãos não estão sofrendo muito? Mas Jesus veio dar liberdade a essas pessoas, trazer paz ao coração, trazer consolo ao coração, trazer esperança para o coração deles, tirar essa preocupação, essa ansiedade e colocar paz, colocar louvor, colocar alegria no seu coração. Verso 19: e apregou ao ano o dia do jubileu, o dia do perdão, o ano da salvação. A salvação é hoje, é agora. Você pode voltar para casa salvo em Cristo, entregar sua vida, confessar Cristo como o Senhor da sua vida, como fez Juninho essa semana, entregou a vida dele a Cristo. E Juninho ainda teve oportunidade, porque estamos ainda no ano aceitável, no dia da salvação, no ano da salvação. Mas quando Jesus voltar, não haverá, irmão, é juízo, é condenação eterna. Então vamos proclamar, vamos pregar o Evangelho. Saia por aí, meus irmãos, e prega o Evangelho, o ano aceitável do Senhor. Volta lá para Isaías, Joãozinho 61. Porque o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Quem são essas pessoas quebrantadas, irmão? São os pobres, aqueles que reconhecem que ele não tem nada a não ser Cristo Jesus. Eu não entendia muitas vezes quando Mateus 5 diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito. Não entendia isso. Dizia: pobre de espírito? O que é isso? Sabe o que é pobre de espírito, irmão? É você reconhecer que só tem Cristo Jesus. Não há mais ídolos, não há mais idolatria, não há tantos, um só, que é o Senhor da minha vida. Bem-aventurado aquele que reconhece que Jesus é suficiente. Não preciso de outro, não preciso de mais nada. Ele é a porção da minha vida, Ele é a razão da minha vida. E o desejo nosso é como o de Davi, de que os pardais, como fez um ninho lá no cantinho da igreja, lá no teto, no telhado. Davi disse: é o meu desejo de fazer o meu ninho ali e de poder louvar na casa do Senhor, adorar o Senhor, bendizer o nome do Senhor. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Pessoas cativas, algemadas pelo pecado. Nós vivemos três prisões. Prisão física, uma cadeia, prisão espiritual e prisão emocional. Prisão emocional. Tem pessoas que só gostam de relacionamento perigoso. Você sabia disso?
Tem gente que só gosta de relacionamento perigoso. De se envolver com um bandido, com um traficante, com um cara ruim. Tem gente que só gosta assim. Ela está presa nesse sentimento. Quantas pessoas você vai numa prisão, como aqui em Mamanguape? Como conheci um rapaz chamado Antônio. Antônio, ele aqui nessa cidade, ele matou uma pessoa. Tirou a cabeça do cara fora. E esse rapaz foi visitado por esse evangelho, boas novas, aceitou Cristo, foi liberto. Não da prisão física, ele teve que pagar a conta, mas ele foi liberto da prisão espiritual. Nenhuma condenação mais. Quando ele sai dessa prisão física, o que ele faz é sair pelas ruas de Mamanguape, pregando e testemunhando do poder de Deus. Testemunhando da glória de Deus. Que Jesus é aquele que veio libertar os algemados. Quebrar as cadeias. Saber que Deus nos ungiu. Cristo foi ungido para pregar esse evangelho. Cristo foi ungido para pregar o evangelho. E aí o versículo 2, ele diz: apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, a consolar todos os que choram, a pôr em liberdade, irmão. O homem sem Deus está preso no pecado. Só Cristo tem poder de nos libertar. Eu vou citar aqui, que não tenho muito tempo, mas eu vou citar alguns textos aqui. Mas eu queria que Joãozinho colocasse um aí, por favor. Isaías 49, 8, 9 e 13. Mas eu vou citar aqui alguns aqui. Olha só. Jesus veio para nos libertar. A Bíblia diz em João 8, 32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. 36. Se pois o Filho, que é a verdade, vos libertar, verdadeiramente você é livre. Livre. Uma irmã convidou a vizinha para vir na igreja. Vamos na igreja? A vizinha disse: mas eu sou viciado em cigarro. Aí a crente disse assim: mas você fuma um cigarro um dia, depois fuma outro, e assim vai. Aí a mulher disse: e o teu Jesus não liberta não? Não liberta não? Jesus liberta, irmão. Jesus nos liberta. Hoje tivemos um testemunho na escola bíblica do Rogério, né, irmã Marta, que sofreu um acidente à beira da morte. Como Deus tem um plano na nossa vida e o ano ainda é o ano aceitável. E ele ficou sem ação, sem estímulo daqui para baixo. Ia ficar numa cadeira de roda. Mas ele pede por graça e misericórdia, Deus o restaura. Esse homem, depois de ser restaurado, poupado, volta a beber de novo. E aí ele para e diz: peraí, Jesus fez tudo isso por minha vida, eu voltar a beber? Não, nunca mais, eu vou entregar a minha vida a Jesus. Há uns 20 dias que ele entregou a vida aqui ao Senhor. Nunca mais voltou a beber. E aí Isaías 49, 8 diz assim, disse ainda o Senhor: no tempo que aceitável, eu te ouvi e te socorri. No dia da salvação, Ele nos guarda, irmão. Sabe? Guardar-te-ei e te farei mediador da aliança do povo, para restaurares a terra e lhe repartires as heranças. Repartires a terra. Repartir para cada um a sua posse. 9. Para dizeres aos presos: sai, você está livre. Sai. Você pode, minha irmã, meu irmão, voltar para casa livre. Sai. Quando havia a guerra, quando a guerra terminava, um mensageiro saía gritando nas ruas da cidade: passou, saiu, acabou, estamos livres. É esse Jesus, irmãos,
que enviou o profeta Jonas para sair na cidade de Nínive, só dizendo assim, ó, em 40 dias Deus vai destruir isso aqui, se arrependam dos seus pecados. Hoje estudamos, qual foi a igreja que estudamos aqui hoje, irmã Marta? Tiatira. Ela leu um texto na igreja de Tiatira, de Jezabel, que dizia assim: Deus, Ele deu um tempo, uma oportunidade, para que essa mulher se arrependesse dos seus pecados, da prostituição e do adultério. Aí a Bíblia diz assim, ó, mas ela não quis. Ela não quis, irmão. E aí a Bíblia continua dizendo, e Deus o colocou na cama. Cama, leito, enfermidade, sofrimento. Tem que se arrepender, meu irmão. Tem que se arrepender. Porque Deus é o Deus da primeira chance, da segunda, da terceira, da quarta, da chance. Sempre nos dando chance para nos arrepender dos nossos pecados. Entende, irmão? Sai ao que estão em trevas. Sai o que estão em trevas. Olha o 13. Cantai aos céus, alegre-te, ó terra, e vós monte rompei em cântico. Por quê? Porque o Senhor consolou o seu povo, e dos seus aflitos, irmãos, o se compadece. Não é o tema de missões mundiais? Compaixão. O que Deus, irmão, Ele está dizendo? Cante aos céus, vocês estão livres, não há mais condenação, vocês estão livres para cantar. Cantem, celebre ao Senhor, porque o Senhor consolou todos vocês e tem compaixão de vocês. Amém? É o Deus que liberta e que tem nos consolado. Romanos 8, versículo 1. É lindo esse verso, muito lindo. Eu queria que Joãozinho colocasse na corrigida, por favor. Eu acho melhor na corrigida esse verso. E na atualizada, falta algumas coisinhas aqui, mas na corrigida é maravilhoso. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o... Se você anda segundo a carne, você está condenado. Porque os frutos da carne está lá em Gálatas, né? Mas o fruto do Espírito está lá também na Bíblia. Na atualizada não tem esse restante aqui. Por isso que eu gosto da corrigida. Não há condenação na vida daqueles que estão injetados na videira, que estão em Cristo Jesus. E esses que estão em Cristo, injetados em Cristo, libertos, eles não andam segundo os desejos da carne. Eles dão lugar ao Espírito para agradar e adorar e bendizer o nome do Senhor Jesus. Então, um salvo em Jesus, um liberto em Jesus, ele não anda segundo os desejos da carne. Ele não anda, irmão. Eles dão lugar à graça do Senhor e andam segundo o Espírito do Senhor em nossas vidas. Amém? Pastor, qual é a aplicação de tudo isso? Primeiro lugar, vai lá, Josinho. Em Lucas 19, o propósito de Jesus tomar posse dessa profecia, dando-lhe pleno cumprimento no verso 21. Hoje se cumpriu as escrituras que acabais de ouvir. Igreja, olha aqui. Nós falamos hoje na escola bíblica aqui na nossa, lá dos adultos, sobre modismo. Modismo. O mantra, você sabe o que é modismo e mantra? Mantra é que muitas igrejas estão fazendo desde muitos anos. São novos movimentos que isso passa. Vai passar, mas o que vai ficar é o evangelho puro e simples. Puro e simples. Hoje a gente tem igreja escura, tem igreja preta, tem igreja que bota um monte de coisas escuras aqui, como fosse um palco. Isso é tudo mantra, isso vai passar. Isso é modismo. Mas o que fica, e a centralidade do culto, é a pregação do evangelho, não é homens. Não é o homem, irmão, é Cristo. Ou a igreja entende isso,
ou a gente está falido, irmão. Eu não sei se vocês lembram do G12. Lembra do G12? Quem é antigo vai lembrar do G12. Havia uma igreja em João Pessoa chamada Tenda. Pastor Marcelo Munguba e Sara Munguba, irmão, foi um movimento muito grande nesse tempo. Gerou o G12. Quem trouxe o G12 para o Brasil? René Terra Nova. René Terra Nova. O cara era tão ousado, eu não vou dizer outra palavra aqui. O cara era tão ousado que ele era de Manaus. Ele disse: se o povo de Manaus não quiser ir para o céu, tem que se mudar de Manaus. Porque quem tiver em Manaus vai tudo para o céu. René Terra Nova, ele visitou Bogotá, ele visitou Coreia do Sul, onde tem as maiores igrejas do mundo. Você já pensou uma igreja batista com 100 mil membros na Coreia do Sul? Igreja batista com 100 mil pessoas. E sabe qual é o horário de oração deles? Lá, 4 horas da manhã. Sabe quantas pessoas tem 4 horas da manhã orando lá na Coreia do Sul? 20 mil pessoas orando. 20 mil pessoas. E aí René Terra Nova trouxe o G12. Dividiu a igreja, bagunçou um monte de igreja que adotou, que aderiu o G12. Ele cria o M12, vai patentear o G12. Ninguém pode mais, é igual o Silas, né? A igreja de Silas, ninguém pode abrir com o nome de Vitória em Cristo, que ele patenteou. Então tudo isso vai passar, passou e vai continuar passando, irmão. Mas o que nós devemos continuar é aqui anunciando só Jesus como Salvador. Só Jesus tem poder de salvar. E a irmã Marta citou alguns exemplos que a gente sabe do dia a dia, de tudo isso que a gente está vendo. Mas a gente louvou a Deus junto com a irmã Marta, porque está aqui um monte de irmã louvando a Deus, servindo ao Senhor, porque quem venceu essa batalha foi Jesus. Foi Jesus quem conquistou o coração, foi Jesus que trouxe para perto dele, disse: minha filha, você é minha, venha para cá. Você vai pregar o meu evangelho, simples e puro, como diz Paul Walsh. Evangelho simples e puro. Então Jesus disse: olha, se cumpriu hoje, e vocês estão ouvindo. E essa é a essência da mensagem cristã. Jesus, o Cristo de Deus, é Ele o próprio ano aceitável do Senhor. Amém? Não há outro. Não há outro. Eu não vou e vou lutar para não negociar esse evangelho. Somos persuadidos, convidados, é muita coisa, irmão. Mas eu não vou negociar. Eu não posso negociar. É esse evangelho que Jesus pregou que nós devemos continuar pregando. Porque esse evangelho que salva. Não é o que eu acrescento, o que eu venho adicionar. Só esse evangelho é suficiente para salvar a vida do pecador. Cristo é o ano aceitável do Senhor. Segundo lugar, para aqueles que esperam apenas por milagres, Jesus e Isaías dizem, irmão, hoje é o ano aceitável do Senhor para aqueles que creem apenas no evangelho. Não tem mais. Que passar disso é do maligno, se ensina não, é evangelho e acabou. É a Bíblia e ponto final. Então, se você crê que Jesus é o ano aceitável do Senhor, e crê que apenas o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Todo aquele que nele crê. Então volta lá, Joãozinho, para o texto, para a gente terminar. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, sobre Cristo. Ele traz para ele, para Jesus, né? Porque o Senhor me ungiu, me capacitou, me equipou para pregar boas novas aos quebrantados. Não sei você, meu irmão, que está quebrado, machucado, eu não sei. Mas Jesus veio trazendo essa mensagem para você que está quebrado aqui dentro. Está quebrado, não sabe o que fazer, onde encontrar resposta, saída.
é nos colocarmos na mão desse oleiro que refaz, segundo Ele bem quer. Jesus veio pregar o Evangelho, nos curar. Irmãos, muitos aqui carregam traumas da infância, né? Carrega trauma da infância. Todo ano eu vou no oftalmologista. Eu cheguei na sala do médico e disse: eu posso lhe contar uma história, doutor, por favor? Levei o colírio, que eu uso diariamente. Levei o colírio e disse para ele: doutor, posso lhe contar uma história? Pode, Berenildo. Doutor, eu tinha 15 anos. E eu fui numa festa de uma amiga na época. E aí quando eu entrei na festa, um cara me abordou e disse assim: me dá maconha. Eu disse: eu não fumo maconha. Ele disse: com esses olhos vermelhos? Eu disse: doutor, eu tenho um trauma de olho vermelho. Eu posso continuar usando, doutor, esse colírio aqui? Eu uso 3 vezes por dia, doutor. Olha, eu coçar o olho, ficou vermelho, eu já coloco, que eu tenho um trauma de olho vermelho. Eu já penso que as pessoas vão achar que droga. Ele disse: Berenildo, eu vou passar mais outro para você. Quando tiver muito vermelho, use esse. Quantos traumas, irmãos, a gente carrega de infância. Quantos traumas. Jesus veio para curar esses traumas de infância. Restaurar nossas vidas. Mudar nossas vidas. Apregoar. Hoje é o dia da salvação no Senhor.